Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Tudo tranquilo? Estamos nos aproximando das nossas comemorações natalinas e eu resolvi fazer algumas devocionais relacionadas ao Natal. E providencialmente eu recebi pelo correio esse material. É um livro que foi produzido pela Christian Vision Brasil, que é uma organização interdenominacional e internacional que se propõe a tornar Cristo conhecido. Este livro, com um material muito bom, inclusive, apresenta uma série de devocionais produzidas por irmãos e irmãs, membros de diversas comunidades cristãs, diversos segmentos denominacionais, trazendo diversos textos breves, mas que são contundentes, focando na questão do advento. E nada mais oportuno do que trazer para vocês, diariamente, ao longo deste mês de dezembro, meditações e reflexões que apontam para o dia do advento. Como hoje não é o primeiro dia de dezembro, nos primeiros vídeos que eu publicar a respeito do advento, usando essas devocionais, nesses primeiros dias eu vou publicar 3 meditações diárias, até que a gente alcance a data certa, quando nós passaremos a publicar apenas uma meditação por dia. Assim sendo, prepare-se para o Natal, prepare-se para o Advento, meditando na Palavra de Deus. Acompanhe. Inspirando-se na própria Bíblia, a Christian Vision produziu um material com diversos textos que falam de uma pessoa, Jesus. Junte sua família, seus amigos e sua igreja. O Advento se celebra em comunidade. É um convite ao deleite no amor de Deus, na esperança e na paz e na alegria revelados pelas Escrituras. Dádivas que não vêm de nós mesmos, mas nos são graciosamente concedidas pelo Senhor. Compartilhe estas reflexões e faça o verdadeiro Natal transbordar em outras vidas. Devocional número 1. Sem forma e vazia. Baseada em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 2. Sem forma e vazia. Essa é a descrição do mundo que encontramos na primeira página das Escrituras, em Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra estava vazia, desorganizada, caótica, imprópria para a vida. E é ali que Deus começa o seu agir. Do ambiente de caos e morte para a ordem e plenitude de vida. Por que começar o período do Advento falando da escuridão e do caos de Gênesis 1, quando geralmente imaginamos as narrativas do nascimento de Jesus com figuras de luz e harmonia? O teólogo Fleming Rutledge nos relembra que para adentrarmos a experiência real do Natal, precisamos abrir os olhos para o mundo onde Jesus encarna e se torna luz e vida. Um mundo de violência, pecado e distância de Deus, ou seja, ausência da possibilidade de vida. Sem a escuridão, a luz não se revelaria tanto. Sem compreender as trevas que temos em nós e ao nosso redor, não compreendemos a densidade e o preço da encarnação e da obra de Cristo. Pousemos sobre a palavra hebraica registrada em Gênesis 1, que descreve algo sem forma, desarranjado, fora de ordem, caótico, incerto, impróprio para a vida. É como imagino que o carpinteiro José descreveria seu mundo logo após saber da gravidez de Maria, sua noiva. O futuro deles completamente tomado por uma inesperada mudança, além do possível escândalo e da acusação de adultério. O casal não estava pronto para dar à luz o Emanuel. Não era a hora, não era o jeito, mas sim o Salvador
lhes foi confiado. Não é de se admirar que o primeiro diálogo da parte de Deus com José e Maria incluísse para cada um as palavras "não temas". Confira Mateus capítulo 1, versículo 20 e Lucas capítulo 1, versículo 30. É humano ter medo no caos. Conviver com o caos e esperar pela fé que a vida floresça a partir da aparente desordem é um ato de confiança no Deus que ressuscita os mortos. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Ao confiar, os jovens José e Maria contemplariam a paternidade e a maternidade, seriam transformados de uma tragédia particular de um casal em salvação e uma bênção para todos por meio de seu filho. Como que um eco do que os primeiros capítulos de Gênesis nos apresentam. O bebê nascido no caos e na desordem prevaleceria contra as trevas que assolam o mundo. Em meio às situações que nos surpreendem e nos deixam perplexos, podemos descansar no consolo de que o mesmo Deus que estava em Jesus, atravessando o caos particular de José e Maria, está dentro da intimidade de nossa casa, de nossa família, interagindo conosco e nos auxiliando, mesmo em meio a todos os desarranjos que parecem tirar qualquer possibilidade de completude e contentamento. Nas minhas e nas suas trevas, Ele pode renascer e trazer luz. Com esse ponto de partida, ao reconhecer o mundo como caos, enxergamos o Natal de Jesus como a luz que brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nenhuma escuridão que presenciamos pode limitar o agir de Jesus Cristo. Amém. Texto produzido por Daniel Supimpa. Policromia, baseado no Salmos 19, 6, e produzido por Kaique Fernandes. Um dos elementos distintivos da fé cristã reside no fato de que há um Deus que criou, sustenta e redime intencionalmente o mundo criado. Ele está pessoalmente envolvido com sua criação. Isso tem papel significativo para nossa espiritualidade e vocação, como nos mostra o Salmo 19, uma oração que reconhece a revelação de Deus nos 2 livros da realidade, a natureza e as Escrituras. Esse salmo nos mostra que a natureza responde às ordens e aos cuidados do Criador. Os mais belos, imponentes e exuberantes astros, como o Sol, não têm autonomia própria, mas servem ao Senhor. O texto diz ainda que o Sol sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Dessa perspectiva, o autor usa de poesia para descrever a ação poética intencional do Criador de sustentar sua obra de arte. O salmista, então, expressa seu maravilhamento. O texto também manifesta a potência desse sol intencionalmente criado. Nada se esconde ao seu calor. Mas enquanto criatura, ele não chama a atenção para si, mas aponta para o domínio do Criador que governa toda a realidade. Ele nos lembra que as coisas criadas não são aleatórias. A natureza e a vida não são acidentes, não. São planejadas, projetadas e executadas amorosamente pelo Senhor. A criação é um sinal dado pelo Criador que revela o seu poder generoso e é também um sinal que nos recorda do Rei que rege. Uma das marcas distintivas do escritor Jonathan Edwards é seu olhar atento e apurado para a realidade, consciente de que ela foi criada por Deus e convicto de que ela está inteiramente permeada de intencionalidade. O autor defende que o que há de mais belo em nosso mundo
é uma espécie de espelhamento da realidade espiritual. Depois da queda, as consequências do pecado nos afastam de Deus e nos levam a enxergar o mundo em tons cinza. Contudo, o mesmo Deus que nos deu vida e criação demonstrou seu amor também na encarnação. A palavra que dirige toda a criação encarnou humildemente, devolvendo ao mundo criado a sua beleza e a nós a verdadeira vida. Agora, em Cristo, podemos enxergar o mundo em policromia, com mais vivacidade, cores, texturas e formas. O Soneto do Silêncio, produzido por Lucas Freitas. Nos dias em que a voz que a tudo criara é calada aqui no mundo dos vivos, seu corpo desce à terra de sua seara, seu espírito desce, prega aos cativos. E enquanto a cidade celebra sua festa, e o mal comemora a morte do filho, 11 discípulos ocultos nas frestas cantam calados este estribilho. Ó Deus, não te cales, nem fiques silente, e não te detenhas diante do ódio dos maus que se erguem cantando vitória, mas que o teu silêncio seja somente um respiro, uma pausa, um prelúdio à exaltação daquele que revela a tua glória. O silêncio não é a palavra final, é um trecho de espera. Respondemos ao silêncio do Senhor com um clamor honesto, perseverante, ansioso pelo que há de se revelar. O silêncio foi discretamente rompido pelo Verbo que se fez carne. A voz que fez o mundo girar é a mesma voz que chorava na manjedoura. O silêncio foi quebrado por um bebê que um dia clamaria em alta voz na cruz, tornando-se silêncio para que fôssemos acolhidos na presença daquele que antes de tudo falou, fala e continuará falando daqui à eternidade. Amém.